Bom dia, Salvador, e bom dia, ouvintes da Rádio Desk FM. Está no ar o programa Educação Sexual em Debate, um programa em que você pode participar, fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3321 8081 ou pelo e-mail edusexemdebate@gmail.com. Registramos que o programa mudou de horário, agora em 2015, passando a ser apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 às 12 horas. Esperamos por sua participação. Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a FAED, e pertence ao Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 8. Eu sou a professora Gabriela de Carvalho, membro da equipe de docentes que idealizou este projeto. Hoje, nós vamos conversar com a mestranda em Educação da UDESC, do PPGE, Márcia de Freitas. Ela atua na educação infantil como supervisora escolar da Prefeitura Municipal de Florianópolis. E hoje ela vai conversar sobre a sua trajetória como acadêmica e bolsista de iniciação científica e sobre alguns resultados da sua pesquisa que está realizando no mestrado, que pretende investigar se as categorias preponderante no conteúdo destas entrevistas que nós fazemos aqui na rádio, do programa Educação Sexual em Debate, se essas categorias contribuem com a formação intencional, regular e continuada de educadores e educadores numa perspectiva emancipatória. Também está conosco a professora doutora Sônia Mello, que é coordenadora desta ação do programa. Bom dia, colegas. Bom dia, Márcia. Bom dia, Gabriela. Bom dia, ouvintes. Bom dia para todo mundo. Além de coordenadora da ação, né? Muito me honra sempre estar sobre o comando dessa brilhante coordenadora e a nossa locutora preferencial, a Gabriela. Eu sou também orientadora da pesquisa da Márcia. Então, a gente tem hoje um dia como uma espécie de prestação de conta que nos interessa muito, né, Gabriela, sobre como estamos contribuindo com esse programa. Ela vai levantar as categorias teóricas para nos apontar o que preponderou. E hoje é um dia especial, com essa entrevista da Márcia, nós estamos comemorando o programa número 200. São 8 anos, né? Fora os que não foram gravados, naquela primeira etapa que eram convites ocasionais e depois intencionais da PROEX, da UDESC. Então, nós estamos hoje com 200 programas. É um número significativo, né? Contando com as reprises que nós consideramos um outro segundo dia, onde também o programa faz sua função, né? E eu gosto muito de conversar com quem está ali na escola, no dia a dia, e vivenciando o cotidiano dos nossos alunos, né? Ponta, né? E outra coisa é uma invejinha boa que eu tenho dessa tua pesquisa, porque é uma das coisas que eu sempre pensei em pesquisar. O que aqueles programas, que categorias que eles veiculavam nas falas dos entrevistados? Já que nós não partimos para pesquisa de recepção, nós não temos, assim, um instrumento de um retorno rápido de ouvintes, nós vamos primeiro nessa etapa levantar as categorias para ver, né? Então, a Márcia vai poder te dar uma ajuda bem grande aos ouvintes para entender, porque ela está mergulhada, como boa mestranda, até os cabelos que são crespinhos e muito bonitos. Somos, né? Nós crespinhas. Márcia, como foi sua trajetória acadêmica no período da tua graduação, primeiro? Então, assim, eu me formei em pedagogia na UDESC mesmo. Primeiro eu fiz habilitação séries iniciais, depois pedi retorno para orientação educacional, depois pedi retorno para a supervisão escolar, né? Na primeira fase de pedagogia, a gente teve contato com a professora Sônia, com a disciplina de educação sexual. E eu percebi, assim, que a disciplina marcou bastante todos os alunos que estavam ali, porque chegamos no final da faculdade, na primeira fase, né? Chegamos no final da faculdade, ainda conversávamos sobre as falas que a professora Sônia tinha feito na primeira fase, né? Na segunda fase, eu fui bolsista de trabalho na recepção do SEAD.
Então, eu tive contato com a dinâmica do SEAD, com os cadernos, com as disciplinas, os professores, os alunos, né? Tive esse contato, que aprendi muito, saber como é que funcionava, porque eu vinha do presencial, né? Então, comecei a conhecer esse ensino à distância. E conhecer a equipe do SEX ampliada que tinha lá, né? Isso. E daí, com esse contato também, com a caminhada da primeira fase, aí na terceira fase eu passei a ser bolsista de iniciação científica da professora Sônia Mello. Nessa tua trajetória como bolsista de iniciação científica, quais foram os projetos que você desenvolveu? Desenvolveu nesse período projetos? Isso, assim, foram um projeto concluído, que eu estava no período da graduação. Que ela participou até a conclusão. Isso. O outro concluiu, mas ela já estava em outro caminho. O outro, né? Eu acabei saindo, na verdade, do projeto, porque eu me formei, né? Então, o primeiro foi a avaliação da contribuição curricular da disciplina Educação e Sexualidade, a turma piloto do curso de Pedagogia na modalidade à distância, né? SEAD-UDESC. Acompanhamento da prática pedagógica de egresso. Isso foi 2003, 2004. Essa pesquisa iniciei, concluí, viajamos para algumas cidades do estado, né? Ver como é que estava, assim, os acadêmicos, que eram professores também no momento, né? Estavam se formando, como é que era essa relação com a disciplina Educação e Sexualidade, o caderno. Daí concluí, iniciei com outro colega, que também era bolsista, né? Ele acabou ficando, que foi o resgate das memórias e avaliação do processo da inserção intencional da temática educação sexual na formação de educadores na UDESC. Então, foram essas duas. Essa pesquisa você realizou como orientada pela professora Sônia Mello, as duas pesquisas. A Patrícia estava junto nessa pesquisa, não estava? Não. Dos egressos? Não. Essa iniciação científica era via FAED, porque o SEAD não tinha lastro para ter educação científica ainda, né? E a gente, por lá, às vezes, o grupo participava das discussões e tal, mas era rigorosamente feito na DAP da FAED lá no... Isso, era na DAP. Lá, né? Já faz alguns anos isso, né? Faz muitos anos. Era porque a turma piloto do SEAD. Eu participei de toda a turma piloto. Até a saída ali, 10 anos depois, a gente sentiu necessidade. Inclusive, a forma física da pesquisa, o questionário, elas estão lá nos containers do SEAD, foram guardados para futuro. Um bom banco de dados para quem quer estudar o SEAD. Nós chegamos a pesquisar na segunda, que ela se refere, depois o pessoal trabalhou na análise, trabalhou até a professora Edna, nos ajudou. Então, o grupo do SEX ajudava na busca. Eram 3.000 questionários, então, da segunda foi bastante. Mas ela fez um trabalho lindo, a Márcia, no piloto. Ela foi para São Bonifácio, para todos esses arredores, com pouco dinheiro, dividíamos nós duas o dinheiro da passagem dela, né, o lanche, e ela foi a fundo, o trabalho dela, inclusive, deu de base também para ser um material que ficou disponível depois para a pesquisa da Carla Sofia, que fez, entendeu? A Carla Sofia trabalhou com os questionários que ela deixou pronto. A Carla Sofia é uma colega nossa, trabalha conosco no SEAD e trabalhou com formação de professores de educação sexual. Ela foi estudar também esse tema a partir da análise documental. Então, aí partindo daí, você ingressou no mestrado aqui na FAED, continua com a professora Sônia como orientadora e conta pra gente como surgiu esse teu interesse por este tema de pesquisa que as entrevistas da rádio, verificar as categorias existentes num trabalho de educação sexual. Então, Gabriela, quando eu me formei, né, saí da pesquisa, eu fui trabalhar, fui seguir outros caminhos, né? E um certo dia, se eu não me engano, 2011, eu acho, aconteceu aqui na FAED o colóquio de educação sexual. E como eu estava afastada, eu não tinha conhecimento que já estava acontecendo o programa, né, Educação Sexual em Debate. E fui assistir o colóquio como ouvinte. E no colóquio foi distribuído CDs, que tinham os programas gravados. Então, eu, como supervisora, peguei os CDs, comecei a ouvir em casa, usei ele, alguns programas ali na formação, assessoramento com os professores que eu trabalhava na educação básica e depois também na educação infantil, alguns temas eram pertinentes para a situação que estava acontecendo. Então, o outro lado da moeda, assim, eu utilizando os programas, né? E depois eu fui participar também, cursei a disciplina Educação e Comunicação como aluna especial do mestrado, com a professora Demilde. E a partir daí eu escrevi um artigo
que era sobre mesmo as possibilidades do programa Educação Sexual em Debate. Então, foram esses 2 contatos iniciais, utilizando o mesmo programa, que veio à tona a necessidade de pesquisar. E, sobre o programa. Com certeza, dialogando com a professora Sônia, ela contribuiu, né? O projeto não, porque a gente tem eles sabem disso, todos os que me conhecem e se aproximam. O projeto, pela dinâmica do nosso processo seletivo, a gente não especifica trabalho anterior à seleção com qualquer pessoa, porque senão você privilegia uma pessoa. Esse né? foi o projeto que ela fez para ingressar no mestrado. Entendi. Ela participou lá de várias atividades, e quando ela sentiu a necessidade da análise, que nós teríamos, mas não teríamos talvez fôlego no momento, e quando teve o processo que eles passavam por, muito rigoroso, eu tenho orgulho de dizer que muito transparente, e quando chegou o projeto na mão, lá no fim, para que vai para a entrevista, daí como tinha referência à educação sexual, daí vai para a gente, para a equipe que lida também com educação sexual e comunicação, para a gente fazer a entrevista. Daí que eu tomei conhecimento que ela queria estudar. Eu digo, bom, é comer abelha no mel, porque nós não temos pernas para isso. Daí com isso, ela, em passando no final e pegando a vaga, ela se incorporou ao EduSex, né? Muito bem. Então, para quem está sintonizando agora a Rádio Desk, nós estamos com o programa Educação Sexual em Debate, hoje conversando com a mestranda, né, da FAED aqui, a Márcia de Freitas, que atua na educação infantil como supervisora escolar da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Hoje ela está conversando conosco sobre a sua trajetória como acadêmica e bolsista de iniciação científica, e vai comentar conosco sobre alguns resultados que ela já obteve desta bela pesquisa sobre as nossas entrevistas aqui na Rádio Desk. Marcinha... Márcia, poderias falar para a gente um pouquinho de como anda essa pesquisa? Sim. Ao todo, pesquisando a base de dados que nós temos no momento, né, como a professora Sônia falou no início, eu constatei que, contando hoje, é o programa de número 200 que está indo ao ar, né. Então, me debrucei escutando esses programas, reescutando os programas e tentando categorizar, assim, os assuntos que são trazidos, né, para a gente ter ideia do material rico que nós temos. E me surpreendi muito com a riqueza dos programas, né. Então, até agora, assim, que foram catalogados, parceria com outras universidades que o programa apresentou nesse período, 6 fora do Brasil e 3 dentro do Brasil, né? Projetos da UDESC que são anunciados entre pesquisa e extensão, foram 29 programas. Sobre adolescência, jovens e adultos, 13 programas. Sobre a temática gênero, 21 programas. Sobre eventos em geral, tanto na UDESC como fora da UDESC, foram apresentados, foram 13 programas. Sexualidade feminina, 11. Sexualidade do idoso, 4. Sexualidade na infância, 5. Violência sexual, contando pedofilia, violência contra mulheres, diversos tipos de violência sexual, foram 14 programas. Sobre a disciplina Educação Sexual, curso de Educação Sexual, tanto no Brasil, como em Portugal, como na Universidade de Londrina, que tem bastante também, foram 36. Sobre trabalho em campo, de pesquisas que foram para campo e trouxeram resultados para a gente, foram 5. Educação inclusiva, 9. Aí teve uns ramos que foram menos, né? AIDS, 2. Divórcio, 1. Sobre doenças cardíacas, sexualidade, 1. E masculinidade, 1. Então, assim, é um rol muito grande, abrange muitas áreas, né? Que realmente merece ser debruçado em cima e investigar mais a fundo essas temáticas mesmo. Você ouviu os 200 gravações?
ouvir. Interessante, Ela que tem- riqueza, né? E no momento em que a Márcia falava, eu, nesses 5 anos de trabalho, fiquei viajando, lembrando das pessoas que passaram por aqui e das temáticas que foram abordadas, que muitas delas eu tive participação na construção do roteiro, tudo, e fui lembrando das pessoas, que quando falaste de pedofilia, me lembrei de uma pessoa que nos deixou há pouco tempo, Tito Sena, que ele fez uma belíssima entrevista sobre pedofilia, deu saudade agora nesse momento. E o bom do trabalho, que para nós, que a Gabriela também para mim é uma honra, pertence ao grupo do SEX, né, um grupo de pesquisa. Para nós, assim, com os desdobramentos, que ela está reelaborando o projeto, mas já tem vários dados. Imagina a riqueza, né, porque nós vamos fazer um rigor, uma análise documental, ela vai fazer um rigor, elencar todos os nomes participantes, todas as instituições, vai ter vários tipos de tabelas para ter uma visão da contribuição e ver para nós, hoje, pensando, como você estava dizendo, a gente vai escutando e pensando, então a gente pode contrabalançar, puxa, trouxemos só um desse tema, então está na hora de trazer de novo. E também pensar, pô, trouxemos tantos, a violência é bastante, né? Isso também é um indicador que o programa está antenado com o que, infelizmente, a sociedade está passando, que a violência é um tema muito pungente e muito diário. Então, nós vamos, quando ela estiver um pouco mais avançada, nós pretendemos fazer uma reunião com o grupo, para o grupo também ver como ela está andando e dar sugestões de perspectivas de análise, né? Assim, que a gente possa estar perdendo no meio do caminho. Mas eu acho que nós estávamos devendo isso para a comunidade catarinense, que com a contribuição generosa de impostos públicos sustenta o DESC, e nós do grupo com o nosso compromisso de discurso de emancipação, né? Ou será que estamos contribuindo? Numa próxima etapa, talvez em doutorados outros, eu acho que nós temos que fazer uma análise de buscar pessoas e ir para campo de quem realmente usou esse material, que é aquela ideia que a gente teve basicamente os CDs, pendrive, disponibilizar em site, porque para nós, muito mais que o programa em si, que já é muito... tem uma capacidade imensa de comunicação pela Rádio Desk, tem a questão de a gente distribuir esse material. Eu sei que todos nós no grupo levamos onde vamos, damos o site, o pessoal está liberado para usar e abusar dos programas, né? Eu acho que vai dar uma contribuição muito legal. Quando você estava falando, eu lembrei, tanto da fala da Márcia como da Sônia, eu lembrei, quando você falou agora, um prolongamento da pesquisa de pessoas que usaram. Lembrei que eu usei também já várias vezes algumas gravações, e quando a gente ouve, a gente também faz uma crítica de conceitos que mudaram, né? Comportamentos que mudaram. É muito interessante, é um desafio. Eu usei ali na FAED, que você falou, só tem 5. É também uma temática pouco discutida, que é sexualidade na infância, né? Sim, tem que aprofundar mais, trazer mais gente. Eu usei a entrevista do Nunes para falar sobre essa construção da sexualidade sócio-histórica, né? É muito rico mesmo esse material. Outra coisa interessante de lembrar é que o Salvador ali, que nos ajuda bastante, ele sempre diz, quando a gente vai e pergunta, foi bem, como é que foi? É o nosso anjo da guarda aqui, né? Ele disse que gosta muito quando vem as coisas da prática, do dia a dia. Então, a gente pode levantar essa categoria, quantos vieram com organizações sociais que lutam e tal, mas a gente pode decidir depois, então vamos dar uma ênfase de buscar mais o pessoal da ponta, o professor de sala, como vem na semana que vem, adolescentes que fizeram a revista, vem a semana que vem. Então, a gente vai poder ter um termômetro muito legal. E, ao mesmo tempo, é um registro sócio-histórico, como nós gostamos, né? E, inclusive, o coordenador da rádio, a gente comunicou que hoje é 200, o Paulo, ele disse, puxa, que bacana, quando a Márcia avançar mais, para a gente fazer uma matéria no jornal, o Desk, que ele tem um outro espaço aqui, né? Porque ele diz que é marcante 50 anos da UDESC, 100 anos e 100 vezes não sei o quê, e 200 educação sexual em debate. Né? Não, é muito rico. Só por curiosidade, nessa tua escuta dos 200 programas, teve algum deles que te deixou mais mexida, te chamou mais atenção ou não? Olha, assim, como você comentou, né? Como está no momento que nós estamos agora, quando eu ouvi os programas do professor Tito.
por causa que, Isso para os ouvintes saberem, foi um querido amigo mexeu. brilhante na área de tudo, o grande educador. Eu sempre digo, o mais amado da FAED, sempre foi. E pelo brilho e pela capacidade, e é ser humano que ele foi, né? E permanece nos nossos programas de rádio. Inclusive, a gente mandou especialmente para a família as falas dele, né? Eu soube ontem por uma aluna que estão fazendo um documentário para concorrer a um concurso de curtas e acho que a ex-aluna dele e o marido estão fazendo um documentário sobre ele. Me pediram o material da rádio, eu falei que é público, né? Vão citar o material e usar. Então, elas têm uma noção da beleza que foi a participação dele e é presente até hoje, né? Aí eu vi os programas, veio à tona, que ele foi meu professor na graduação também. Então, mas não pela temática, pela pessoa. Pela pessoa. E pela temática, assim, eu acho que seria um ponto, foram quatro programas, né? Mas talvez para a gente explorar mais, como você já falou, da infância, a sexualidade do idoso também. Eu acho só, né? Não, foram quatro. Meu marido falou. Eu acho que é um tema que merece destaque também, né? Né? Porque ela fica esquecida, né? Isso. Essa sexualidade, da terceira-idade, do idoso, do velho. E só escutando e vendo ela nos mostrar, uma coisa que eu acho que nós podemos retomar, assim, pensar, porque a gente combate muito um uso repressor de uma vertente médico-biológica, num sentido repressor. E por isso a gente percebe que a parte da informação biológica correta também não usamos muito. E nós precisamos, com a recidência de AIDS, a questão das outras enfermidades, por exemplo, a questão da hepatite C, essas que são transmitidas, que tem que dar alerta. E hoje em dia tem... a vacina é disponível, é gratuita. Eu acho que já viu como já teus dados já nos ajudaram. Nós já podemos... E nessa fala a gente vai resgatar um dos artigos dos direitos sexuais como direitos humanos universais, que é o direito que o cidadão tem à informação, né? Embasada na ciência. Isso. Então, no momento em que nós estamos vivendo na época do carimbo, da AIDS, é muito importante que tenha se faça um trabalho nessa perspectiva biológica da informação. Podemos até trazer e deixar a curiosidade do leitor, do ouvinte, para discutir a questão que foi tema outro dia nos jornais, o que é o carimbo com a AIDS. Não contaremos hoje. Eu falei o carimbo aqui, aí deixei, não expliquei, né? Vamos trazer alguém para discutir isso. É interessante, né? É interessante porque eu li uma entrevista de um convidado que foi para o Fantástico e ele diz que o recorte que fizeram da fala dele prejudicou muito a temática. Isso. Ele disse que foi mal entendida a fala dele. Essa pessoa a gente podia ver se fazia via Skype, né, Sônia? Vamos procurar saber sempre. Viu como já... Olha o trabalho que você tem, mas olha o privilégio que nós vamos ter de ter na mão todo esse estudo. Isso, né? Esse material. Sim. É muito rico esse teu trabalho. Muito rico e interessante para a sociedade, né? Para não ficar guardado nos arquivos e não ser consultado. É que, como eu falei no começo, né, que eu, como ouvinte do colóquio, não sabia da existência do programa de rádio, recebi o CD e, como supervisora, utilizei. Então, daí, quando eu pensei em discutir mesmo essa pesquisa, investigar, era isso. Como eu usei, muita gente pode ter usado, pode possibilitar, né? E para contribuir com o grupo mesmo, né? Como nós estávamos falando da sexualidade na infância, que tem pouco, a questão da sexualidade do idoso, que são 4, porque assim, enquanto está na escola, na infância, se vê aquela manifestações, adolescência, lá, mas aí o idoso. Né? Não, eu acho muito, muito interessante isso. E uma coisa legal nessa tua pesquisa também que vai ajudar a gente no colóquio é escolher para o nosso CD que a gente distribui, quem sabe não pega uma gravação de cada temática, podemos deixar né? para ela a escolha, né? Ótimo. Já escolhe, já que tu escutaste todas, pode trocar ideias com a gente e selecionar uma de cada temática, né? Isso. Fazer um painel, né? E a gente, se fizer com tempo, pode fazer um para distribuir, mas pode fazer a mostra de juntar por essas categorias básicas que são a faixa etária, o tema, né? E fazer
porque atualmente vai dentro, começou no Congresso Brasileiro, que foi a junção com o colóquio, né, que foi aqui, o ano passado, vai dentro da pasta um presente, porque por mais que tenha acesso pela internet, como você diz, você é bem antenada, os programas estavam na internet ou disponíveis, mas é o CD que te despertou. Então, a gente vai continuar usando CD, pendrive, eu sempre brinco, sinal de fumaça, qualquer coisa que for possível para divulgar esse debate rico que nós tivemos o privilégio de ter com todo esse pessoal que nos ajudou. E sempre dizemos graciosamente o pessoal vem participar. Né? Então, essa é uma primeira entrevista, né? Vamos ter mais algumas sobre esse assunto, com certeza. Já que né? a Gabriela é presidente do colóquio, que vai ser em setembro, provavelmente, a gente pode mapear, de articular aqui com a rádio, de pegar as visitas, Sim. a Paula e outros que virão de outras instituições, e gravar um lote. A gente rouba o palestrante do congresso, vem aqui, grava, e daí nós teríamos, isso você pode ajudar também. Já pode, depois, nos seus caminhos metodológicos, podem inserir essa tua participação ativa, ajudando o colóquio nisso, né? Agora a gente já está chegando ao fim do programa, e tem um quadro nesse programa que são as dicas da semana. Você poderia aproveitar este espaço para indicar alguma leitura específica, filme, evento, que oportunize aos ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre a nossa conversa, sobre as temáticas aqui debatidas. Sim, é assim, não teria como não citar, né, o acesso aos programas de rádio no site. Então, www.cead.udesc.br, lá tem o link extensão, depois ações de extensão, e lá Educação Sexual em Debate, onde tem o link dos programas, o hall do cardápio, como a professora Sônia diz, tem o cardápio dos programas. Disponíveis, liberados, usem à vontade, né? E isso pode ser gravado também, levar um pendrive, um CD para onde quiser. E tem o outro também, que seria o da revista Linhas da UDESC, né, que me deu subsídio na escrita do projeto, na escrita do artigo também, que é assim, o site é www.periódicos.udesc.br. Daí clique em pesquisa e coloque Educação Sexual em Debate. Lá você vai encontrar a revista Linhas, que o título é Formação de Educadores e Educação Sexual, volume 11, número 1, de 2010. Então tem um hall de artigos sobre essa temática, formação de educadores de educação sexual, inclusive um artigo sobre o programa de rádio Educação Sexual em Debate, para quem quiser se aprofundar mais nisso. Muito obrigada pelas dicas dadas. O nosso programa está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui conosco e pedir que façam suas considerações finais. Eu só me despeço porque eu sou a coordenadora da ação e bicona. Eu brinco sempre, Gabriela. É só para enriquecer mesmo a conversa também. Não, é que eu gosto desse tema, gosto da rádio como possibilidade de comunicação e acho importante a gente... Para mim, a Márcia está dando uma contribuição como orientadora, está sendo um privilégio, mas como líder do grupo de pesquisa do SEX e também membro da equipe que montou essa ideia do programa anos atrás, né? É um privilégio contar hoje com a Márcia aqui. Então. Eu agradeço ao convite, né, de poder estar compartilhando com vocês, assim, os resultados da pesquisa até agora, um pouco da minha trajetória, como eu cheguei nesse objeto de pesquisa, né, que é o programa de rádio, Educação Sexual em Debate, e pretendo voltar em breve para estar contribuindo mais ainda com o Grupo EduSex e estar socializando à medida que eu vou evoluindo na minha pesquisa. Obrigada. Vai trazer os resultados para a gente, né? Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que a Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Repetindo o que a Márcia falou, você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente no site www.cead.udesc.br, no espaço da extensão, programas em andamento. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da rádio UDESC FM.